Bem-vindo ao Direito Autônomo, o programa feito para você, advogado e estudante de direito. Meu nome é Jéssica Oliveira. E eu sou Bárbara Cândido. E hoje vamos receber, que eu vou até deixar os entrevistados se apresentarem, porque o currículo é grande, tá? Bem-vindos. Primeiro eu quero agradecer por terem aceito o convite. E eu tenho certeza que esse episódio, o primeiro de 2025, já começamos com chave de ouro. Já. Começar pelas damas. Josi, para os íntimos, né, que é a Josiane. Olá, eu quero agradecer a Jéssica e a Bárbara, ao Direito Autônomo pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Como a Jéssica já disse, meu nome é Josiane, Josi. Eu sou pastora, sou mãe de 2 filhos, casada, e eu faço treinamento com pessoas, treino pessoas há mais de 10 anos. Estou também aí na formação de psicanálise. Legal. Sou eu? Vez. Boa tarde a todos, boa tarde Jéssica, Bárbara. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Everton, eu sou advogado desde 2010, atuo no ramo do direito administrativo e civil, meu escritório Santana e Souza Advocacia, né? Meu sócio, Dr. Rodrigo, também Rodrigo Henrique de Souza, desde 2013 que estamos juntos. Também sou um dos cofundadores da associação, né? Da associação Abrajusp, que é uma associação que oferece cursos e também atendimento jurídico à população. E pastor também, né? E marido da Josi. Marido da Josi, pai da Letícia e do Vitor, né? E também acabei de escrever o meu primeiro livro, não no ramo do direito ainda, né? Mas também sou escritor, escrevi agora o livro A Fé que Suporta, também para poder contribuir de alguma forma com a sociedade. Muito obrigada de novo. Eu até comentei com a Bárbara que eu acho que o advogado sofre muito com a questão de autoconfiança e isso impacta diretamente no profissional. Acho que não só na carreira, porque mesmo quem não quer trabalhar de forma autônoma, vai trabalhar numa empresa ou um escritório como associado, a falta de confiança vai prejudicar muito no desempenho dele. Antes, eu só queria voltar numa parte, gente, que a Josi, ela é minha amiga, e assim, eu tenho um orgulho, eu falo com todo mundo que ela é pastora. Ela até perguntou se era pra ela falar, e assim, com todo mundo eu falo, a primeira coisa que eu tenho uma amiga pastora. Mas voltando ao tema, eu acho que assim, e a Josi é a paz em forma de pessoa. A questão da psicanálise, como você vê que ela pode interferir na vida do profissional, principalmente no advogado? Jéssica, olha só, vamos falar aí um pouquinho sobre a autoestima. O advogado, né, o profissional, ele precisa ter uma autoconfiança. E falando sobre autoestima, é conhecer a ele mesmo. Qual a avaliação que o advogado ele faz, que o profissional, qual que é a avaliação que ele faz de si mesmo? Só que isso aí ele é muito profundo, porque às vezes a gente acha que a autoestima, a pessoa gosta de si, ela se arruma. Não, é algo que vai muito além. A autoestima não é uma coisa fixa, é uma coisa que é formada e gerada no decorrer da vida. E às vezes aquelas coisas lá atrás da infância influencia na hora do que o profissional está ativa. O advogado ele vai entrar em ativa, cadê? Aquela coisa que estava lá, não foi tratada, atrapalha a sua autoestima, atrapalha o seu desenvolvimento, atrapalha ele como profissional, até em relacionamentos pessoais, mas principalmente falando da área profissional hoje, a gente vê que atrapalha e interfere. Ele fica lá com aquela inconstância, não consegue se posicionar, acha que não vai conseguir, por quê? Não tratou algo que aconteceu, um exemplo, na infância. Às vezes ele cresceu em um lar, né, assim, um lar tóxico, vamos dizer assim, ao invés de ajudar, né, interferir na criação da criança, com elogios, com incentivos, impulsioná-los, às vezes a crítica é tão pesada que acaba, ao invés de ajudar, acaba o quê? Travando aquela pessoa,
limita. São as crenças limitantes, né? Até mesmo um profissional que está iniciando, ele não acredita que ele tem a capacidade de ser um profissional autônomo. Então, muitas vezes pela facilidade ou por ele pensar assim, não, vou entrar no escritório que é mais fácil, eu não vou fazer. Mas é muito sério isso que Comigo você foi assim. É. Você já começou também de forma autônoma, não foi, Ever? Sim, comecei de forma autônoma. Muita coragem, né? Porque começar assim... Na verdade, o brasileiro, ele é né, o brasileiro ele é corajoso por natureza, né? Porque se nós não formos corajosos, a gente não consegue viver. Verdade. Quando vocês estavam falando, e a gente estava falando agora há pouco, sobre quando a gente fez o exame da ordem, né? E quando a Josiane estava falando aqui dessas questões, quantos não chegam para fazer o exame da ordem pensando que não vão conseguir? Uhum. Eu acho que a maioria, porque o exame da ordem, quando eu fiz, né? Não gosto de falar muito, mas já tem tanto tempo, né? Assim, e era um monstro, era um fantasma, e a pessoa já chega para o exame da ordem achando que não vai dar conta. Uhum. Não, isso aqui é impossível passar. E, na verdade, não é. Se você não vence aquela etapa, você não vai vencer as próximas. Então, é muito importante que esse que está entrando, o jovem advogado, né? Ele entenda que a diferença entre ele e aquele que já está advogando é só que o segundo, ele continuou, ele persistiu. Uhum. E ele tem que vencer essas crenças limitantes para conseguir o êxito. Uhum. Verdade. Eu passei por uma experiência logo quando eu tirei a carteira de motorista, e eu tirei a carteira de motorista, um carro novo, e nós tínhamos um Fusca. E aí o meu marido deixou o carro comigo e falou assim, leva para casa. E era o horário de pico, aquele horário movimentado. Melhor treinamento. Eu fiquei na hora, meu Deus, o que eu vou fazer? Pensando, eu sou nova, né? Vou fazer tudo errado. Aí nisso eu chamei meu pai veio, sentou lá do meu lado, falou, vai filha. Aí o carro morre no cruzamento, ali das avenidas movimentadas. Ele olhou para mim e falou assim, ninguém sabe que você tirou carteira agora, é só você, continua. Aí na hora eu fui e continuei. E o que acontece com um profissional? Às vezes vai entrar numa audiência, vai entrar em determinados lugares, nossa, eu sou novinho, aí já começa a sentir menor, sentir inferior, mas ninguém sabe. Então, essa autoconfiança que a pessoa tem que ter, ela tem que encarar os desafios e pensar que ninguém sabe. É interessante, porque você está falando, eu estou lembrando aqui da minha primeira audiência. Eu também lembrei. O bom que foi de família e era com estagiário. Então, assim, ele já veio cheio de dedos me explicando. Eu só pensando, ainda bem que ele tá falando, porque eu não sei nada, nem sei o que eu tô fazendo aqui. Sim, a minha primeira... vocês citaram aí, né, a advocacia de massa, né, que a gente começa assim. Eu fiz estágio em um escritório de massa, né? Trabalhava para banco, então É uma escola, né? É uma escola. Eu fiz, e na época não tinha, para o pessoal que está começando agora, né? A gente estava falando sobre isso há pouco também, não tinha o processo eletrônico, então era tudo no braço, carregando aquela pilha de processos físicos, né? E eu lembro que eu tive uma audiência em Congonhas, eu como estagiário na época, e a advogada atrasou para essa audiência, eu tive que entrar nessa audiência sozinho. Mas a minha primeira experiência em uma audiência como advogado foi uma audiência trabalhista. E eu entrei nessa audiência e o que causa, e o que eu posso dizer como advogado, o que causa em nós a insegurança é a falta de conhecimento. Porque quando as crenças limitantes, isso tudo é muito importante, mas a falta de conhecimento, ela te limita. E quando você consegue adquirir o conhecimento, você consegue vencer qualquer tipo de complexo. Uhum. Eu lembro que eu cheguei nessa audiência e o juiz usou um termo que eu nunca ouvi falar. Assim, começando, né? Ele usou um termo e eu fiquei olhando para os outros advogados e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Mas graças a Deus eu consegui me sair bem naquela primeira audiência. Mas a gente fica com medo, né, se sentir menor, muito se deve à falta de conhecimento, porque
a advocacia, ela é uma profissão de enfrentamento, né? Você chega numa sala de audiência, você tem que brigar pelo seu cliente, né? E aí você briga com o juiz, você briga com o promotor, com a outra parte e, como a gente estava falando aqui, muitas vezes contra o nosso próprio cliente. Então, se a gente não souber muito bem onde a gente está pisando e quem nós somos, a gente não consegue, né, executar um bom trabalho. Uhum. E é verdade, isso é muito importante. Você ter conhecimento já te fala assim, não, Te dá mais te dá segurança, né? segurança, eu já sei isso aí. Então, Sim. se o juiz vier falando, é claro que depende muito do perfil do juiz. Tem juízes que eles são didáticos, eles param para explicar, mas o não trabalhista... pra gente, mas muitas vezes para o cliente, nosso cliente. Ó, a gente vai fazer isso aqui agora e tal. Depende muito do perfil, mas tem perfil de juiz que fala assim, você já chega e já acaba com você, com o cliente, com a outra parte, você não sabe. Briga com o próprio diretor de secretaria, com o escrivão. E assim, depende muito do tipo. Mas se você domina ali, você tem um conhecimento, você consegue até mesmo transparecer, né? Vamos supor assim, depende também da sua postura. Mesmo que você não saiba o que o juiz falou, porque por ser muito técnica a palavra, e muitas vezes a gente está começando, depende da sua postura, você fala assim, sim, excelência, é isso mesmo. Aí passa ali, você já sai do sufoco, né? Eu tive uma experiência uma vez, não no início, né? No início, essa foi uma experiência, mas depois que eu passei por essa, eu falei, eu nunca mais vou passar por isso. E comecei a procurar conhecimento. Uhum. E depois, já de muito tempo, advogando, eu advogo desde 2010, uma vez eu cheguei numa audiência e estava com a minha cliente, uma audiência trabalhista também. É engraçado, minhas experiências mais horrendas são no Justiça do Trabalho. Foi aqui na terceira vara do trabalho de Contagem. O juiz lá, eu não me lembro mais o nome, eu acho que ele já foi até movido de lá, ele foi para outra secretaria. E aí nós chegamos na audiência e eu lembro que esse juiz, eu não sei o que aconteceu nesse dia, mas ele começou a me agredir e falando da peça que eu tinha produzido e reclamando que eu tinha colocado jurisprudência na peça. E aí ele se alterou, eu falei, excelência, com a devida vênia, mas eu é que sei como eu produzo a minha peça, e ele não gostou, e aí a minha cliente do meu lado, eu tentando contornar a situação, eu sei que a discussão chegou num ponto que a gente tem que se impor. A discussão chegou num ponto que ele levou a coisa para o pessoal e se nomeou suspeito. Ele se deu por suspeito naquele processo e falou, olha, perdão, não foi na primeira audiência. Ele primeiro fez essa indelicadeza comigo, e aí eu segurei as pontas. Ele reclamou, falou que era má tecnia, enfim. E aí veio a sentença negativa para minha cliente, eu já sabia que com esse tratamento, e aí eu recorri. Ele tinha falado da minha má tecnia. Eu recorri no recurso, o recurso voltou, porque ele não tinha feito o relatório na sentença. Uhum. E aí, quando eu fui manifestar, eu falei assim, olha, a má tecnia não partiu desse patrono, mas a má tecnia partiu do juízo. Matou ele, né? E aí, quando eu cheguei na próxima audiência, ele já se nomeou por suspeito, porque ele olhou para minha cara e já viu o que tinha acontecido. E aquela experiência serviu para me mostrar que, e aí é uma coisa que a gente tem que frisar para o advogado. Advogado não se submete a juiz. Uhum. Não tem hierarquia. Não existe isso. Não se pode submeter ao juiz. O advogado, se ele se submeter ao juiz, a parte tem que ser dada como sem defesa, indefesa, Uhum. né? Então, a gente tem que saber exatamente onde a gente está pisando. Uhum. Verdade. E eu acho que o trabalhista tem muito isso, né? Eu acho que por ser dinâmico, eu, inclusive, tenho êxito em processos, porque geralmente o advogado que está representando a parte oposta, porque eu tenho ações contra a empresa e pró-reclamante, que não tem conhecimento técnico, então ali o juiz está falando rápido, ele não quer saber, ele quer agilizar. Eles caem na pressão e aceitam, fazem acordo, às vezes que nem interessante, que nem teria êxito naquela ação, eles fazem acordo por sentir recuado. E assim, são pessoas que não têm conhecimento no trabalhista, mas que advogam há anos em outras áreas. O que é um problema, né, Jéssica? Muito. Que a gente tem aí agora, de agosto de 2024, uma decisão do Supremo que julgou constitucional a possibilidade da parte entrar com a ação de família sem a presença do advogado. Então, agora... E é bom que a população entenda que... E agora até com menor, né? Sim.
Porque né? antes ainda... Antigamente era só no juizado especial que a gente via isso. E aí hoje a gente vê as coisas que acontecem dentro do juizado especial. Né? Que se a gente começar a falar aqui, vai acabar o tempo e não vai dar, né, pra gente falar tudo. Então agora a parte vai para uma audiência de família, veja bem, onde se preserva direitos inalienáveis de alguém vulnerável, uma criança, tá ali. E hoje o Supremo julgou constitucional a possibilidade da parte ir sem advogado. E aí faz um mau acordo. E um dos posicionamentos, pasmem, ditos à época, agosto de 2024, gente. Agora. Recente. Um dos fundamentos foi que o advogado atrapalharia. Olha onde que nós estamos chegando. Então, se o advogado hoje não se impor como profissional que é, consagrado na Constituição Federal como uma profissão essencial à justiça, onde é que nós vamos parar? Né? E o direito do cidadão? Então, o juiz chega, impõe algo que ele acha melhor para a parte, tá bom, e segue em frente. Ela sem advogado, e nesses casos, geralmente a outra parte vai ter advogado, então ele vai sair prejudicado sem ter voz, sem ter defesa, nada. E tão delicado a área de família, né? Eu acho que, assim, é a área que deveria ser mais bem remunerada. Sim. Porque, principalmente, envolver família e criança... Sim. Porque quem vai ser o defensor? Sim. Quantas mulheres não estão sendo... Vou usar um termo aqui, né? Esmagadas. Quantas mulheres não estão sendo esmagadas por situações dentro da justiça hoje, né? Eu já, né, infelizmente, já tive que intervir em várias. E aí a mulher que deveria ser... Outro dia, uma cliente minha, a filha dela com 15 anos, foi para uma festa e o amigo abusou dessa filha dela nessa festa. Ela chegou na delegacia para registrar a ocorrência. Uma mulher também da delegacia disse para ela: mãe, eu sei que a senhora está indignada, mas isso aí sua filha que quis. Ao invés, um ambiente onde a mulher deveria ser protegida, a mulher está sendo elegida, retirada da cena. Ou seja, é um momento de nós, advogados, começarmos sim a pensar nisso. Acho que esse tema é muito propício para esse momento que nós estamos vivendo da advocacia. Porque é o momento onde o advogado precisa entender qual que é o seu papel. Estar entre o todo-poderoso Estado e o cidadão vulnerável. É aí que nós temos que estar. Verdade. E Josi, tem alguma técnica, assim, para a pessoa se sentir mais autoconfiante? Porque, como você disse, é uma coisa mais que a gente tem que fazer um tratamento, identificar primeiro, porque a crença limitante, muitas vezes a gente não percebe que a gente tem essa crença limitante, que isso vem muitas vezes da nossa infância. De trauma, né? De traumas, né? E quando a gente identifica, como que a gente pode tratar isso? Primeiro, o profissional de direito, eu vou falar para todas as profissões, mas nós estamos aqui focados, né? Tem que pensar que uma questão de autoestima não é um mimimi, não é uma coisa, isso aqui é coisa minha interna. Não, isso é sério. Porque isso pode levar até uma depressão profunda. E uma depressão profunda, a gente sabe que pode levar até a morte. Então, uma pessoa que se identifica assim, eu não vou conseguir, aqueles pensamentos, não tô conseguindo, todo mundo consegue, eu não consigo, fulano de tal que estudou comigo já está lá na frente e eu estou aqui atrás. Nossa, isso é terrível, né? Essa comparação, hoje em dia, até abrir um parênteses, né, em questão à rede social, como tá tendo a comparação, assim, constante, pessoas como se aquilo fosse real, né? Porque a pessoa, ela só coloca foto dos bons momentos, mas ela não coloca foto do que ela passou para chegar até ali. Então, todo mundo compara assim, nossa, todo mundo tem uma vida muito boa e a minha é ruim. Então, um profissional, ele tem que olhar o seguinte, independente de como eu estou agora, eu preciso de dar o primeiro passo. E uma dica é, o que você faz bem? Qual que é a área que você se identificou? O direito tem várias áreas. Qual que é ali que você acha que você se destacou? Então, investe nessa área.
Não olha o que você tem de defeito, que você não está conseguindo. O primeiro momento é foque no que você é bom, no que você faz de melhor. E cada um Aí- tem um perfil, né? Sim, Eu acho que como o direito é muito amplo e tem várias áreas, tem gente que vai gostar de fazer serviço interno, mais administrativo, e não vai exercer a advocacia mesmo. Uhum. Tem muitas opções. E vai ser tão bom quanto, né? Verdade. sim, cada um ele tem uma função. E focando nos pontos positivos, ele vai conseguir ali ter êxito. Então, tendo êxito, vai conseguir ser feliz, né? Uhum. Agora, os pontos negativos. Mas eu queria... Não se compare. Deixe os pontos negativos para serem trabalhados no momento que você estiver bem, que você já tiver tido êxitos nas áreas que você é bom, né? Que você faz de melhor. E aí, vai. Mas eu não sei qual que é a área, então coloque uma lista. Pega um papel, faça uma lista das suas qualidades. Primeiro tem que enxergar as qualidades. Verdade. Como que você vai entrar em uma audiência que até nós estávamos conversando aqui, o Everton deu vários exemplos de embate, E dificuldade. até delicado assim, né? Quando envolve mulher, criança. Como que vai entrar com insegurança? Não tem como. Você tem que ser seguro de si. Mas para chegar nessa segurança, você tem que se tratar. Não estou conseguindo sozinho. Procure ajuda profissional. Posso fazer uma pergunta para ela também? Essa segurança de si, ela pode ser confundida às vezes com arrogância? Com toda certeza. A arrogância, ela é muito diferente da autoconfiança. A autoconfiança vem por quê? Porque estudou, porque teve experiências na vida. Então, traz uma confiança. Agora, a arrogância é achar que sabe mais do que todo mundo, não procurar aprender mais, achar que todo mundo está abaixo dele. Chega assim, aqui eu não preciso de estudar, eu não preciso de fazer isso, porque eu sou o melhor. Já sei. E sai pisando nas pessoas. E até um versículo da Bíblia, um provérbio, que fala que a arrogância precede a ruína. Uhum. É verdade, né? Isso é muito complicado. Se pôr num patamar que eu não preciso mais e estudar. E ainda eu mais sou no direito, melhor do que o outro, que é a né? Cada mudança dia. constante, né? Gente do céu, eu estava estudando esses dias, desculpa, Não, sim. eu estava estudando esses dias direito previdenciário. Gente, direito previdenciário. É lindo, né? Não, é lindo, mas é impossível estudar. Aquilo é uma teia de aranha, né? E o problema é que ainda a lei é uma coisa. Como o INSS age é outra totalmente diferente. Nossa, aquilo é uma teia de aranha, porque tem um monte de coisa revogada, tem lei que parte tá valendo, parte não tá valendo, tem um monte E de vem uma nova orientações, reforma aí. nova reforma, as reformas previdenciárias, geralmente elas são feitas no primeiro ano de mandato, porque geralmente elas não agradam, né, o eleitorado, então eles aproveitam o primeiro ano para fazer tudo que, né, prejudicar, né, bastante o cidadão, e depois nos próximos anos, na hora que vai chegando próximo ali a eleição, eles vão amansando, mas como é difícil, né? Como é difícil. Então tem que... e aí eu achei interessante ela falando da questão da arrogância, porque muitas vezes as pessoas veem o advogado, e aí é importante, o próprio cliente, às vezes, vê o advogado como arrogante, Uhum. né? E confunde a arrogância com a forma de falar, com a forma de vestir, com a forma de se impor. E não tem nada a ver. A arrogância, eu achei interessante o conceito que ela deu, que é quando a pessoa acha que não tem mais que buscar conhecimento. Quando ela se coloca nesse patamar, né? Ele está por cima, é a nata da sociedade. Às vezes nós vemos aí pessoas que... Vocês podem perceber, tem pessoas que elas são bem-sucedidas financeiramente, tem tudo que quer em questão que o dinheiro pode comprar, mas elas são pessoas simples, humildes. Já outras que nem tem tanto, acham que já estou acima e começa a pisar nas outras pessoas. Eu tava falando isso com a Bárbara esses dias, assim, tem Uhum. pessoas que você não dá nada, advogados, né? E são os que financeiramente estão
Mas é porque é uma pessoa humilde, né? Isso também é da personalidade. E não é Mas- questão, né, de... E tem muito mais e não parece. Se você vê, assim, tanto pela vestimenta, quanto como a atuação, você não tá vendo os processos dela ali, mas ela ganha muito mais do que o outro, que se mostra como se fosse o rei, né? Uhum. A humildade não tem nada a ver com a questão do poder aquisitivo, né? Verdade. A humildade é saber quem você é, né? E agir de Independente acordo. da questão. Sim. E isso pro advogado, porque o advogado ele entra também com as suas questões pessoais dentro de uma audiência, dentro de um embate, né? De uma questão. Então, ele entra ali, ele tem que vencer as suas questões pessoais e ele tem que entrar em defesa do outro, né? Uhum. Inclusive, eu escolhi o direito previdenciário, foi por questão pessoal mesmo. Minha primeira aposentadoria foi do meu pai. E assim, aí eu me apaixonei, entrei naquele universo. E eu sou tão cara de pau que quando eu comecei a advogar de forma autônoma, eu comecei a mandar mensagem para os advogados que já atuavam há anos com previdenciário, porque eu queria aprender outras coisas, porque para mim sempre apareceu sempre as mesmas. Eu comecei a trabalhar assim. Acho que até a Bárbara, né? Ela mandou uma mensagem um dia num grupo pedindo alguém para fazer uma petição. Acho que pagava avulso, né? Aí a gente começou a fazer, assim, eu que mandei mensagem, e eu fiquei insistindo, porque Bárbara é difícil, tá? Até conseguir, mas eu fiz isso com vários, e principalmente no previdenciário. O previdenciário é uma área, assim como o penal. Quem não é da área, não se arrisque. Eu não tenho coragem, não. Não. É penal e tributário, são universos... Não se Muito arrisque. peculiar. Muito. Porque é um universo muito diferente, né? Tudo é diferente, o sistema é diferente, né? Sim. Tudo é outra realidade. Uhum. E aí agora eu já sei para quem ligar, viu? Não, que eu precisar. O previdenciário eu amo. Eu aprendi, assim, mas por uma experiência profissional, pessoal, né? A Bárbara também, que ela começou com a mãe dela, Isso. que já atuava no direito do trabalho, né? Direito do trabalho sindical, né? E aí Tem tudo a ver, né? fui me apaixonando também pela, assim, tinha aquela questão de insalubridade, de sofrimento mesmo das pessoas que adoeciam devido à função que era exercida. A pressão, né? Não conseguia o afastamento pelo INSS e era dispensado, era mandado embora. E aí a gente tinha todo esse trabalho social, né? Porque sindicato não é igual a gente cobra particular, é diferenciado. E aí aquela sensação, quando a gente consegue ver o primeiro processo, nossa, A maior conseguimos, satisfação, né? É muito Conseguimos. Tinha um caso muito complexo de intoxicação por chumbo. E a gente, várias questões assim que envolviam, esse processo demorou anos, vários laudos, e graças a Deus, assim, depois de muito trabalho mesmo, a gente conseguiu mostrar para o juiz, né, que realmente ele tinha sido intoxicado na função de trabalho mesmo dele, e conseguimos uma indenização. Você vê, a Bárbara ainda trabalha com duas pressões, né? Porque tanto da justiça quanto do cliente. E aí, Tem que ter um psicológico muito forte. e o trabalhista não é uma ação, apesar da Justiça do Trabalho ser a mais rápida, mais célere, é muito... Depende né? muito. A gente tem casos que são mais rápidos. Aí você entra, cai num juiz, você entra num grupo. Uma pessoa é com o juiz, o outro com o outro. Aí o outro já resolve. Ah, mas meu colega já resolveu e agora o meu? Sim, Pro cliente entender isso. Nossa, é muito Aí a culpa é difícil. sua. A culpa é nossa. verdade. O que ela fez? Por que você conseguiu dele e não conseguiu do meu? Sim. Ou então até de outro advogado, o meu colega com outro advogado já acabou a ação dele, já recebeu, né? Aí não vê que muitas vezes ele entrou depois, as provas são diferentes, ou até mesmo os pedidos são diferentes. É outra vara que tem outro entendimento. Que tem outro entendimento. Mas eu gosto do trabalhista, principalmente por causa disso. Assim, eu dou sorte de muitas das vezes ser processo simples, não vai demandar muito tempo. Então, pro cliente, eu sou um deus. Eu resolvi tudo como se fosse minha responsabilidade. Então, ele acha assim, não resolveu minha vida. Agora, no previdenciário, demora tanto. E assim, quando vai pra justiça, então, esquece. Porque vão ser anos, até marcar uma perícia. E agora ainda tá marcando rápido, tá demorando entre 1 e 2 anos. Mas há um tempinho atrás, eram 3 anos só pra marcar a primeira perícia. Nossa. É uma luta, né? E essa questão da autoconfiança em contratos, não é, Jéssica? O jovem advogado, a gente percebe que não tem
tem ali aquela dificuldade de cobrança, ou vira sentimental, não, igual a gente tá conversando, pelo amor de Deus, vamos resolver essa situação. Como que o advogado, ele pode se portar e até mesmo para auxiliar, né, de ter uma autoconfiança para fazer a cobrança? Porque é muito difícil, independente da área, eu acho que é Até a gente difícil. vê o valor, né, no início também eu ficava morrendo de dó, eu falei, Que é como é que a pessoa diferente. vai me pagar? Na verdade, a sua pergunta é interessante porque o advogado que quando ele está começando, ele tem duas inseguranças. Ele tem a insegurança por falta de conhecimento, porque ele não sabe se ele vai dar conta daquele trabalho, e a insegurança de não saber cobrar. Eu me lembro, e aí ela se Bem lembra. Eu já até sei o que ele vai falar. Quando eu abri o meu escritório autônomo, né? Direito autônomo, o primeiro cliente que apareceu foi uma Uso Capião. Não, minto. O primeiro cliente não foi esse, não. Esse foi o segundo, né? Porque o primeiro foi o Sandro lá de Lagoa da Prata. Sim. Deve ter até assistindo a gente também. Mas o segundo cliente chegou no meu escritório. O primeiro cliente meu com o meu escritório montado, vamos dizer assim. Com o Uso Capião. E aí ele me apresentou, e aí eu lembro, eu cobrei dele. Gente, até hoje eu tenho vergonha de falar. Cobrei dele R$1.500. Nossa. R$1.500. Ele aceitou na hora, ele nem pestanejou. E eu saí dali, contei pra ela, foi meu primeiro cliente, né? Todo feliz. E é só que é o seguinte, gente, essa ação, ela começou em 2011. 2010, eu formei em 2010, né? 2010, 2011. Ela terminou em 2022. Nossa. 11 anos. R$1.500. R$1.500. E aí, você coloca isso em R$1.500 dividido por 11 anos. Quanto que você ganhou por mês? Centavos. Né? Centavos. Então, o advogado, ele precisa entender, de novo, vou usar o termo, onde ele está pisando. Que até para cobrar é difícil. Sim. É difícil. Então ele tem que saber, olha, quanto que isso aqui vai me custar de tempo? Agora mesmo a gente está com um cliente lá que a gente está para fechar com ele, a gente vai cuidar da parte de licitações. Ele tem uma empresa de próteses dentárias. E aí eu fazendo o contrato para ele, falo, eu não posso fazer um contrato para esse cliente com um honorário fixo, eu tenho que cobrar por hora. Porque hoje, para mim, o que me custa mais é a minha hora, é o meu tempo. Eu posso cobrar dele, sei lá, milhares de reais, mas eu tenho que pensar no meu tempo. Quanto tempo eu vou gastar para esse cliente por dia? Né? Eu não posso ficar o dia todo, por exemplo, para ele. Então a gente precisa começar a pensar nisso quando a gente for precificar, né, um contrato. E pensando nisso, né, na questão da vulnerabilidade do cliente, é claro, gente, vai ter cliente que vai chegar no seu escritório e ele não tem condição. E nós sabemos que a advocacia é uma profissão que não visa o lucro, é uma profissão mais da área ideológica, mais da área do pensamento, né? Até se você for estudar o código de ética do advogado, até a cor a gente tem que prestar atenção na hora de fazer o marketing, né? Você é do marketing lá, a gente não pode fazer qualquer marketing. Sim. Né? Eu não posso sair por aí fazendo propaganda, porque nós não somos do mercado. Nós somos uma profissão essencial à justiça, é diferente, né? Então, a profissão do advogado é uma profissão que ela fica no meio termo. A gente precisa do recurso, a gente precisa cobrar, mas a gente também precisa pensar nessa parte. Então, pensando nisso, é claro, vai chegar a gente no nosso escritório que não tem condição, é claro, a gente vai ter que fazer aquele meio termo, né? Mas a gente também precisa pensar no nosso trabalho, né? Eu também comecei a pensar isso depois, porque às vezes é um trabalho que vai demandar muito do nosso tempo, aí às vezes é até interessante fazer um contrato diferente, porque senão a pessoa pensa, nossa, esse valor todo. Mas você falou de uma coisa, eu até lembrei que teve, no previdenciário tem muito isso, são pessoas, elas precisam do benefício, elas não têm renda. Eu peguei um caso de um cliente que ele já tinha passado por 3 advogados e nenhum conseguiu resolver. E era uma coisa simples, só que tinha que pagar, porque era a diferença de valor de contribuição que a empresa fez a menor. E depois da reforma da Previdência,
quem paga é o empregado, não é o empregador. E ele não tinha dinheiro para pagar. E era pouca coisa, só que aí eu fiquei pensando, eu até conversei com uma colega minha advogada no dia, ela falou, Jéssica, você não pode pagar, como é que você vai pagar? Que garantia que você tem? Só que aí eu paguei, eu não consegui. E assim, eu lembro que no dia seguinte, o INSS concedeu o benefício e era R$ 28.000. E assim, por causa disso, os outros advogados perderam o dinheiro, que foi muito fácil. Eu paguei, depois eu descontei do valor, mas assim, foi o trabalho que me demorou 30 minutos. E eu fiquei com 30% do valor. Mas olha só, a segurança que você tinha sobre o conhecimento, né? Porque se você tivesse dúvida, né, você não ia arriscar. Né? Então você investiu porque você sabia onde você estava pisando. Sim. Eu Isso acho que muito importante. Ai, desculpa. Não. Mas eu acho que aí que tá a diferença de um bom profissional. É saber o que ele está fazendo. Porque você sabendo o que você está fazendo, você vai conseguir agir com segurança. E não com um autoritarismo, uma arrogância, né? A autoridade no que faz é diferente de autoritarismo. É saber o que faz sem negligenciar o serviço, porque o serviço do advogado, ele está lidando ali muitas vezes com, às vezes, tudo que a pessoa tem. É a vida da pessoa. E se prejudica muito. Sim. Mas E o problema é que não é garantia, né, Josi? Igual assim, mesmo que eu pagasse, se o INSS falasse, não, pode ir pro judiciário que eu não vou conceder. Sim, Aí quantos anos iam ser para pagar? sim. Então, essa questão da autoridade, ela influencia demais. Tem que agir com autoridade, sim, mas com base nos seus conhecimentos, não vai fazer. E isso é a prática, Vai. né? Por isso que eu acho que o jovem advogado sofre, porque ele está iniciando, principalmente para mim, eu comecei depois em escritório, porque até na época da faculdade eu só fiz estágio em órgão público, então a advocacia eu não sabia nada. Eu aprendi fazendo, e até quando eu comecei no previdenciário, eu comecei os primeiros, eram só recurso administrativo ou requerimento administrativo. Então, o judiciário em si foi outra barreira. Mas eu acho que a porta, assim, de entrada do trabalhista, você também começou... Comecei com algumas O ações fluxo maior era trabalhista. Era. Eu acho que é a melhor área, assim, pro advogado iniciar. Começar. Né? Já começa, assim, e o bom é que, como a audiência é mais dinâmica, ele já vai aprender na marra. Vai. Ele vai ter que ficar esperto, porque o cível é muito diferente, né? Inclusive, a minha primeira audiência, e as primeiras foram de direito de família, teve uma que foram quase 5 horas, tentando conciliar. Mas, assim, eu acho que gera uma questão que é mais íntimo, né? Eles estão ali para uma discussão, nem o processo em si vai resolver. É coisa pessoal. Sim. Ixi, isso acontece demais, né, gente? Vira uma novela. É mais emocional Não, e do que pior- processual. E o né? problema é que às vezes o outro advogado compra a briga Sim. pessoal e começa a brigar com você. Quantas vezes em audiência eu tive que falar com ô doutor, a briga não é nossa não, a briga é deles, né? E aí, o que a gente tem que ter o equilíbrio, o controle Sim. emocional. A saúde mental manda em tudo. Quantos advogados não perdem o equilíbrio e começam a brigar em audiência? Eu já vi, gente do céu, quantas vezes eu já tive que, doutor, vamos com calma, aqui a briga não é nossa não, né? Tem advogado que sai ali com um acordo ruim, alguma coisa, ele sai, não te cumprimenta, sabe? Uma raiva, uma bilis, gente... Como se fosse Tem o pessoal, contrário né? também. Se eu encontro você lá na sala, que antes era presencial, né? Se eu encontro você e te cumprimento, o cliente já vai virar e falar assim, nossa, Amigo. Sim, é amigo, tá me Não enganando. acredito. já vai fazer acordo baixo. Alguém falou pro povo que não pode confiar em advogados. E aí parece que, assim, a maioria, muitos clientes, não confiam no advogado. E aí tudo que o advogado faz, fica acompanhando. Aí aparece uma movimentação lá, doutor, isso aqui. Que Aí é isso? Você ouviu? Você ouviu? Tem um caso de um cliente. Eu que- tenho cliente assim. Teve um caso de cliente que ele viu lá. Acórdão julgado procedente. Ele ligou pro escritório e falou, doutor, que negócio é esse de acordão? Eu não deixei só fazer nenhum acordão. Porque ele não confia no trabalho do profissional que ele contratou. Sim. Aí ele liga pro o vizinho, sabe mais que o advogado. Esse é o problema. Verdade. O vizinho sabe mais que o advogado. O filho da outra que foi preso e saiu com 2 meses sabe mais do que... O rapaz que tá lá dentro preso, você que é da área criminal. Preso é doutor em direito penal. Eu nunca Sim. vi. Eles sabem tudo. Sabe tudo. Eles sabe sabem o código tudo. de trás Aí o também. cliente liga pra você, doutor, mas a minha progressão... O rapaz aqui falou isso. Eu falei, mas se ele soubesse tanto, ele não tava aí dentro.
Justamente. Ele estava aqui fora. Tão conhecedor da... Ou você confia no profissional que você contratou, e aqui, gente, não é advogado desabafando não, tá? É porque é o assunto. Mas ou você confia no advogado que você contratou, ou você desfaz o contrato. Uhum. É simples. Porque a pior coisa que tem é você ficar com uma pessoa, e aí até no pessoal, que Sim, você desconfia dela. justamente. Se você desconfia de uma pessoa, você não vai viver com ela. Engraçado, eu tenho um cliente que eu mandei pra ele um documento, e o WhatsApp agora, qualquer documento que você envia, ele te pergunta, ó, é possível risco, você quer abrir? Ele tá assim, doutora, por que a senhora me mandou um documento que eu não posso abrir? Eu falei, não, você pode abrir, é só você clicar no sim. Não, mas depois eu vou no escritório da senhora pra senhora me explicar o porquê que eu não posso abrir esse documento. E eu já tinha explicado que ele pode abrir. Então era um documento que ele precisava para poder levar, né, no banco. E ele questionando, mas por que eu não posso abrir esse documento? O que tem nesse documento que eu não posso abrir? E é uma simples notificação. E aí eu já tinha falado para ele assim, o senhor não tem confiança em mim, então a gente precisa conversar. Eu até né? entendo, Bárbara, que o cliente, ele é leigo, e que o universo jurídico não é um universo fácil de você compreender. Uhum. O diálogo, a forma de falar. Teve um cliente que outro dia me ligou e falou, doutor, eu recebi uma intimação aqui, mas eu não estou entendendo nada, porque não consegue mesmo, Uhum. não é do dia a dia, né? Eu até entendo isso, mas se você contratou um advogado, é porque ele é do ramo e ele entende aquilo que ele está lendo, aquilo que ele está fazendo por você, né? Então é para confiar. Ou você confia ou você não confia. Uhum. Né? Mas esse jogo de cintura tem que ir aprendendo, né? Com conhecimento, sim, mas A comunicação, a experiência de um com o outro vai amadurecendo, né? Justamente. Eu acho que em qualquer área que lide com o atendimento, para você conseguir comunicar bem, porque a pessoa tem gente que o normal dela é ser desconfiada, né? Uhum. Sim. Eu e Bárbara temos Mineiro, vários né? clientes. O mineiro. Mas, Jéssica, vamos pensar. Você vai no médico fazer uma cirurgia. Você confia que ele vai abrir você e que ele não vai errar. Sim. Você E é sua vida, né? Olha para você ver. Como é que são as coisas? Você vai fazer uma consulta, você paga antes de entrar para a consulta. O advogado, a população, no geral, pensa que o advogado só pode cobrar depois Uhum. que sai a ação. Ou seja, o advogado vai viver de venda Se ganhar. se ganhar. Como se fosse garantia. Sim, no êxito. E nós não trabalhamos. A advocacia não é uma profissão de fim, é uma profissão de meio. Nós não damos sentenças, né? Se tiver aí algum juiz que cobre para fazer uma sentença, para dar uma sentença, não fica em menos de 200 mil, eu tenho certeza. Pois é. Né? Se existir, tomara que não exista. Mas nós somos uma profissão de meio, né? E tem cliente, eu acho que assim, eu não tô rica ainda por causa disso. Eu já atendi vários clientes que eles querem a garantia. Às vezes, principalmente no INSS, que são requisitos, mesmo tendo todos, eu não dou garantia pro cliente. Não, ele quer, eu quero saber não mais quando, que dia. Eu tenho cliente que faz até conta de prazo para ver quantas vezes a empresa pode recorrer, qual recurso pode. Aí eles vêm me dar aula. E a gente, pelo nosso estatuto, né, nosso estatuto de ética, a gente não pode dar garantia de nada, porque não depende da gente. Mas tem cliente que garante. Né? Eles garantem. Eu trabalho querem. numa associação onde atende a população mais carente, né? Lá eles têm atendimento jurídico. E a primeira pergunta que eles fazem é: quanto tempo vai demorar? Gente, essa pergunta é impossível de responder. Sim. É impossível, você não tem como responder. Mas pela sua experiência. Eles sempre perguntam assim. Não tem como. Não, mas mais ou menos. Cada processo é um processo, cada secretaria é uma secretaria, cada juiz Isso é um muito juiz. relativo. Tem uso capião que demora 1 ano, tem uso capião que demora... Eu tenho. 11, 12. Eu tenho uso capião lá que demora... Tem 12 anos. Eu fiz o inventário da minha sogra, saiu com 1 ano. Aí, quando eu estava lá na secretaria, me perguntou, doutora, como a senhora conseguiu isso? Como que a senhora fez isso? E as pessoas, muito. É muito relativo da quantidade de bens. Ela não tinha tantos bens e a gente fez os pagamentos que tem que ser feitos. Então, foi rápido, né? Rápido foi 1 ano, né? 1 ano. Mas casos relativo, né? de... Então, tem casos aí de inventários que demoram muitos anos, 10 anos, 20 anos. Quanto mais herdeiros, É. a novela vai ser maior.
Nossa, depende do estado dos bens também, né? Se tem que regularizar algum imóvel antes, ou algum bem antes, demora muito mais. Então, eles ficam assim, não, como que a senhora fez isso? Eu falei assim, aí eu fiquei sem entender muito bem, falei assim, não. Melhor advogada, né? Eu achei que demorou. Quando é assim, eu falo assim, não, eu sou bom mesmo. Eu que... São anos de advocacia. Não, isso aqui é experiência. Indica outros clientes para mim. É o meu cartão. Eu gosto do cliente trabalhista por isso. Qualquer acordo, ou você ganhou a ação e foi rápido, como se fosse a gente tivesse feito aquilo ali, né? Eles indicam todo mundo, a família inteira. Meus clientes trabalhistas nunca param no processo só. Muita coisa, a gente sabe que é o advogado que vai fazer a diferença. A gente sabe disso, né? Você, por exemplo, numa ação de divórcio, o advogado que ele sabe que ele já pode pedir o divórcio inaudita altera partem, ele já tem um conhecimento a mais. Então existem algumas estratégias dentro do processo que o advogado ele pode intervir. Mas tem coisa que não tem como, né? Tem coisa que vai travar. Sim. Por exemplo, alimentos. Se tem uma coisa, divisão de bens, né, e alimentos em ação de divórcio, é uma coisa que é imprevisível. Sim. Às vezes a pessoa está brigando por centavos e eles vão ficar brigando por centavos. E não adianta, não vai querer conciliar. O juiz vai querer conciliar, o juiz bate na mesa, briga, que isso aqui tem que dar acordo. E eles acham, e a maioria das pessoas acha que nós, advogados, é que estamos atrapalhando o acordo. E a gente que está doido para acabar. Mas, né? Eu tenho um caso que eu acho que envolve alimentos que tem quase 5 anos. Acho que já fez umas 7 tentativas de conciliação. A gente costumava brincar na época do processo físico que processo de família cria filhos, né? Cria. Os apensos, né? Os antigos apensos, agora são os associados, mas antes eram os apensos. Que tinha, aí, ação de alimentos, aí vinha a guarda, e aí... E só anexando um ao outro. Só anexando, a medida protetiva. Então, realmente, gente. E a postura do advogado, ela tem que, né, não só com a autoconfiança, ele tem que sustentar isso, porque o advogado, se ele estudou e ele sabe daquela matéria, ou até mesmo que ele não sabe, mas ele corre atrás de saber, né, até mesmo para dar um atendimento de qualidade pro cliente dele, né, ele tem que ter essa postura, né, de estar, assim, postura do advogado, né, isso é muito importante. Eu acho que até um tema interessante também, vocês citaram a questão de cobrar, né? Nós temos hoje o artigo 85, salvo engano, 85 do Código de Processo Civil, o inciso agora, não vou me lembrar, mas está lá no artigo 85, que estabelece que o advogado, ele faz o trabalho, e aí o juiz é que vai arbitrar quanto que ele vai ganhar. Isso, para mim, é uma das maiores aberrações jurídicas do nosso sistema. Porque a partir do momento, e aí eu acho interessante até a gente pensar nisso, porque a partir do momento em que o juiz tem o poder de determinar quanto que eu vou ganhar, 10, 11, 12%, né? E aí lá ainda está escrito que o juiz vai avaliar o zelo do advogado, né, a complexidade, ou seja, desde quando que nós estamos atrelados à magistratura, né? Então, eu acho que pensando nisso, nós temos que começar a pensar nessa questão de até onde a gente pode ir. Até onde a gente pode ir e até onde a gente pode deixar essa intervenção estatal afetar a nossa profissão. Porque isso vai afetar diretamente a nossa condição e a nossa autonomia dentro do processo, dentro da audiência, né? Então, esse sufocamento da profissão acaba atrapalhando o profissional. Verdade. Realmente. Nossa, eu vejo que se a gente tenta ter zelo, principalmente lá na Justiça Federal, em processo contra a INSS, nossa, aí que eles não fazem nada mesmo. Eu já vi que, principalmente os que eu já reclamei na ouvidoria, porque é mais de 1 ano para dar um despacho, e aí pode esquecer, não fazem nada. E o problema é que o cliente, assim, eu até nessas situações, eu fico comovida, porque eu sei que o cliente precisa, vamos supor que é uma invalidez, ele precisa daquele dinheiro, como que ele vai viver? Aí vai esperar mais quantos anos? Realmente tem essa questão, né? Você fez uma reclamação na ouvidoria, seja qual tribunal for, tem sempre esse receio de paralisação, paralisa o seu processo. Eu tenho um caso na Justiça do Trabalho de Contagem que é assim, o processo não anda. A gente faz trabalhista, a gente faz peticionamento,
o juiz, ele não sei se é por ser este caso, ele não julga, ele não dá as decisões, e o processo não vai andando. E aí, a partir do momento que a gente faz a manifestação, eu tenho a sensação que ele sai daquele patamar de ser o próximo a ser... E volta pro final da e fila. vai pro final da fila. Então, é terrível isso é ruim pro cliente. Já fiz a reclamação, já fui pessoalmente, e fiz várias abordagens e parece que a coisa não anda, né? E a gente tem essa sensação não só no TRF, né? Em todos os tribunais sempre tem. Mas você não acha que quando é federal não é pior? Eu acho. Eu lembro de uma vez que minha mãe fez uma reclamação contra um juiz e ela falou que ele estava muito alterado em audiência, que talvez ele precisaria se tratar. Aí, ela fez uma recomendação. E aí para fazer a defesa dele na ouvidoria, ele falou assim: eu aceito essa indicação, né, sugestão, desde que ela demonstre que ela é apta para dar esse tipo de recomendação, né? Gente, foi muito assim, isso ficou na minha cabeça. Ela indicou o tratamento e ele era um juiz muito difícil de lidar com ele. Em qualquer audiência, não era assim, se você era da parte reclamada, se você era da parte reclamante, todo mundo tinha uma reclamação. Ela falou assim: eu não aguento mais isso, eu vou reclamar dele na ouvidoria, isso não pode mais acontecer. E aí ele deu essa resposta, mas, por incrível que pareça, né, ele parou com isso. Deu uma freada nele, ele sabe? deve ter começado uma terapia. Tudo bem que teve uma suspensão, assim, ele se deu por suspeito em alguns processos, mas depois ele parou. Depois foi andando, assim, demorou uns anos, mas deu tudo certo. Pode ser que ele aceitou a recomendação de um tratamento que ele precisava na época, mas é necessário, né, Ju? Eu acho que para qualquer, independente, é pro juiz, é o cliente, principalmente o de família, ele precisa de um acompanhamento. Precisa, não só, a gente tá falando aqui de advogados, mas qualquer pessoa. Sim. A gente precisa tratar questões que nos limitam, questões que a gente vê essa dificuldade, por que minha vida tá diferente do outro, né? E a gente, em sala de aula, a gente vê muito isso, porque os alunos... Bárbara, agora professora também. Os alunos sempre questionam, né? Assim, mas a vida virtual é muito mais legal, eu faço muito mais amigos, mas essas amizades, será que elas são reais de fato e elas vão trazer benefício para você? Sabe que eu vi um estudo sobre isso, Bárbara, que fala que, principalmente o menino, né, adolescente, quando ele tá no computador, para ele, lá, ele tem poderes, ele é protagonista no grupo que ele tá. Então, assim, às vezes vida social ele não tem. Por isso que ele quer ficar no computador. Lá ele se sente amado, que ele tem amigos. E com a família não existe isso. Mas nesse ambiente é onde esconde muitos problemas. Eu tenho até uma experiência, assim, eu amo essa área da saúde mental, porque eu já procurei ajuda em alguns momentos da minha vida. E eu passei por uma situação na infância que só depois que eu fui perceber o quanto me agrediu. Na minha época, que eu era uma estudante, eu tinha dificuldade de relacionamento. Eu era aquela aluna muito quieta. O que aconteceu? Ao invés de profissionais como professores chegar a tentar me ajudar, descobrir o que aconteceu, não, foi só me prejudicando. Foi prejudicando, falando, você não vai conseguir, não vai fazer. E é isso que acontece no meio corporativo. Ao invés de pessoas chegarem, não esperem, jovem advogado, não espere ajuda de pessoas. A ajuda tem que começar a vir de nós mesmos. Verdade. Por isso que a saúde mental ela é tão importante. Porque você tem que entender que você não precisa que as outras pessoas te ajudem. Você precisa entender que a ajuda tem que começar dentro da gente. E tem gente que não consegue fazer, tem que esperar. Vou esperar que o outro me ajude, vou esperar. Não espere. Faça. E é verdade. A partir do momento que a gente trata essa dificuldade, ou trata essa questão que tá ali, que a gente às vezes não percebe, que é uma coisa que a gente vem de infância, as coisas melhoram. É igual, como você disse, eu me sinto mais feliz. Eu me sentindo mais feliz, eu consigo trabalhar melhor, ajudar o outro, às vezes até mesmo eu como advogada, se eu tenho uma questão, né, que é muito parecida com o do meu cliente, eu não acho a saída para ele.
Eu só falei assim, não. Eu também é penso verdade. assim, acho que a gente leva assim, você pensa se fosse comigo, né? É, Ou já aconteceu comigo. é. Eu tenho Ou então dificuldade pensa assim, não, com mas isso tem que acontecer. Isso se acontecer, é uma coisa que acontece. Então, como que eu vou até mesmo como advogado e ser imbatível, defender, como que eu vou defender a causa dele se eu acho que Tá aquilo ali. frágil. É. A pessoa tá frágil, né? Então eu tenho que me tratar, principalmente identificar, né? Ou se alguém chegar pra você e falar assim, olha, vamos tentar fazer isso diferente, né? Ou procura ajuda, nem que seja o mais sutil possível, até mesmo para ter a sua melhora profissional, né? Para você poder tratar, que você vai ficar mais feliz e também no seu lado profissional isso vai desenvolver melhor, né? Eu lembrei agora de uma vez, nossa, teve uma situação, já tem muitos anos, acho que tem uns 10 anos. Eu já nem tinha contato tão próximo com a Josi. E assim, eu tava criando várias teorias na minha cabeça e eu mandei uma mensagem pra ela, ela me deu uma solução tão simples. Eu acho que ela nem vai lembrar disso, mas na hora eu tava até chorando. Aí eu parei e falei assim, nossa, é verdade. Porque ela clareou minha mente por uma coisa que eu tava fantasiando e não tinha nada a ver. Uhum. Às vezes, né, eu acho que quando você tem um apoio de uma pessoa, principalmente que ela tenha o conhecimento, ela vai te dar uma solução assim. Sim. Às vezes a gente cria esse problema. E a Josi falou, eu até lembrei dessa questão da autoconfiança quando você trabalha no mundo corporativo. Às vezes o seu líder ele não quer que você tenha essa autoconfiança, porque ele quer ter você ali na Debaixo dele. corrente. Então, assim, se você solta, Uhum. você vai saber que você merece muito mais do que aquilo, ou que você tem capacidade de conquistar muito mais daquilo. Ou que ele tem medo que você assuma o lugar dele. Sim, Se você tem de se destaque, né? verdade. Eu trabalho assim com treinamento de pessoas, né? E a nossa alegria, vamos dizer assim, a alegria do líder é ver que o seu liderado cresceu mais do que ele. Por quê? Você treinou bem. Uhum. Então, essa questão de não querer que a outra pessoa passe é uma arrogância terrível. O mundo tem espaço para todo mundo, não existe um espaço só. Existem vários. Então, o crescer não quer dizer que o outro vai diminuir. Uhum. O crescer vai colaborar com o crescimento de todos, né? E cada um é melhor numa coisa, não adianta, né? Uhum. Mas a Bárbara, por exemplo, só de ver o crescimento dela em tão pouco tempo, ver como é que ela fala que na maior naturalidade. Eu lembro que no início ela falava, ficava morrendo de vergonha, morrendo de medo, e agora flui, né? Flui Mas até. porque você encarou. Eu tinha muitas crenças limitantes e também muito complexos de inferioridade, mas foi aos pouquinhos, né, com treinamento, a gente tem que treinar, né, até mesmo como professora, a gente é treinado a postura, então aos pouquinhos a Jéssica, que tá sempre me chamando a atenção, ela sempre fala assim, Bárbara, Ela vai forçada, mas vai. e a gente vai mudando, né? E então eu me sinto mais segura. Antes eu costumo dizer que eu entrava nos lugares, assim, torcendo para ninguém conversar comigo. Eu só estava lá. Não queria participar. Hoje Gente, não. hoje em dia a Bárbara chega em qualquer evento, qualquer pessoa, desembargador, ministro, ela pede pra tirar foto, ela vai e chega assim, normal. Converso. Antes não. Tranquilo. Antes eu não conversava. Eu chegava, minha mãe ia para esses eventos da OAB, ela falou assim, vamos. Eu falei assim, tá, vamos. Mas eu não vou falar com ninguém. Você não me obrigue. Não fique nem falando assim, olha, essa aqui é minha filha, isso aqui, e me deixa sozinha lá, não. Que eu não vou ficar. Gente, hoje eu tô com a Conversa com Jéssica, todo mundo. eu esqueço que eu tô com a Jéssica, daqui a pouco eu tô em outro ponto da sala. Aí eu tô assim, ai meu Deus, deixa eu voltar lá na Jéssica. E vou passando, conversando com Mas as ela pessoas. trabalhou essa questão de autoconfiança. Mas eu acho que um quietinho sempre anda com o que vai mais pra frente, né? O meu marido mesmo, o Everton, ele sempre me colocou pra frente. Essa questão de desenvoltura, acredito que ele nunca teve problema, né? Foi natural, né? Que eu me lembro, não. Eu me lembro, não. Então- Claro que às vezes você trava. A minha primeira sustentação oral, eu fiquei com medinho, assim, né? Porque você chega ali, aquele ambiente diferente, Até né? o procedimento, que tem todo um procedimento para né? sustentação. A primeira sustentação oral, o primeiro júri, né? Que tem algumas regras, por exemplo, você não pode fazer menção da sentença de pronúncia, então você fica... É a falta de conhecimento. Então você fica inseguro. Mas depois a coisa... Flui, né? Depois flui. Fica natural. Mas eu falei no início, vocês dois têm o dom da oratória. O Rivo até fala que
oratória é treinamento, né? Uhum. Mas tem gente que nasce com o dom. Nasce. Eu fui no primeiro culto que eu assisti da Josi, eu falei que eu não gostei, que eu não quero voltar lá, porque eu não parava de chorar. Saí de lá com a cabeça doendo, de tão emocionada que eu Você tem que fiquei. me lembrar qual Ó, foi esse, hein, Jéssica? Nossa, eu não conseguia parar de chorar. Teve uma frase que eu ouvi uma vez, eu não sei quem disse isso, não sei onde eu vi também. Hoje em dia a gente vê tanta coisa. Uhum. É uma frase que fala o seguinte, olha, ninguém vai conseguir superar o persistente. Ele vai ganhar todas as vezes. O persistente, aquele que insiste e aquele que não vai desistir. Até o que tem talento vai perder para ele. Você pode ter o talento que for, você pode ter a facilidade que for. Se você O não recurso que tiver. recurso que tiver, e aí nós, na nossa área, a gente sabe, né, gente, que é uma área difícil, né? Hoje o mercado não está fácil, mas se você insistir, você vai ganhar todas as vezes. Todas as vezes você vai conseguir chegar onde você quer. E para ninguém é fácil, né? Para ninguém é fácil. Ninguém que está aqui, acredito que ninguém aqui nasceu em berço de ouro, né? Todos nós tivemos as nossas guerras e guerras emocionais, né, internas, que são as piores, são as mais limitantes, porque as externas a gente dá um jeito, né? Agora as internas, elas são as mais difíceis. É verdade. Nossa, muito difícil. A mudança, a gente perceber, né, que aquilo ali nos prejudica, nos limita, é muito difícil. Mas isso é verdade. Se você persiste, você tem aquela convicção, eu consigo, eu sou capaz. Eu sou capaz. Então, eu não preciso nascer, né, ter o QI, eu nascer em berço de ouro. Sim. Eu tenho persistência, eu tenho minha convicção, então eu consigo. Não, e só de pensar, né, que existe a possibilidade, ou se alguém conseguiu, eu tenho muito essa mentalidade. Às vezes, no meu interior, eu penso, não vai dar certo, mas eu vou fazer. Porque geralmente o talento, ele causa, ele acomoda. Uhum. Ele traz o comodismo e a preguiça. Eu já sou bom, pra que eu vou Eu já treinar? faço isso. Né? Teve um jogador que falava, né, treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer, né? E a gente não, a gente teve que treinar, Aprimora, né? né? A gente teve que treinar muito. Muito. E a gente não aprendeu tudo. A gente não sabe, né? A gente precisa aprender muita coisa, né? Todo dia é uma novidade. Todo dia. Que o jovem advogado tem que colocar na cabeça que todos tiveram um início. E o início de ninguém foi fácil. Uhum. Até mesmo aquele que já tinha alguém lá, que a maioria não tem, né? Uhum. Ninguém no direito. Mas até aquele que já tinha alguém lá, foi difícil para ele também. Então, não dê ouvidos a barulhos externos, até o exame da ordem, é muito complicado, pessoas que falam demais, não dê ouvido, tape o seu ouvido, trace o seu objetivo, aonde você quer chegar e vá andando, mesmo que seja a passos lentos, mas caminhe sempre. Gente, eu quero agradecer. Viu que passou super rápido? Depois vamos ter que marcar um Vamos, outro. porque é muito Eu até pensei, muito para gente legal. fazer um episódio assim de umas 3 horas. Gente, é muito bom, né? Falar A gente fazer um ao vivo, né, no YouTube. Ao vivo não, porque se a gente fala alguma coisa errada, não tem como A gente não fala nada errado, Jéssica. É verdade. A gente fala. O errado também, às vezes, pô. O errado que faz a gente aprender, né? Sim. Mas eu quero agradecer e queria que vocês deixassem uma mensagem final e a rede social de vocês. Começar, Nós Ju? damos primeiro, bora. Eu quero deixar aqui uma frase, Freud. A voz do intelecto é suave, mas não descansa até ter conseguido ter uma audiência. Freud diz. Então, às vezes está silencioso, aquilo que está lá atrás, mas uma hora vai ser colocado para fora. E não deixe ser colocado para fora sem que você queira. Se organize e faça um tratamento, procure saúde, né? A saúde mental. E é isso, a mensagem que eu deixo para vocês. Eu quero agradecer a Jéssica, a Bárbara. Muito obrigada. Nada. E seu Instagram? O Instagram é @Josiane, com 2 N's, que a minha mãe deu uma enfeitada aí. @Josiane, com 2 N's, JM. Não, CM. A gente vai deixar também na CM. descrição aqui. Suave. Bom, gente, primeiro agradecer, né, a simpatia, a gentileza, né, de nos convidar, a Jéssica, a Bárbara, muito obrigado, viu? A sua tia também, né? Cláudia. A Cláudia, muito obrigado, viu, Cláudia? A minha filha Letícia que está ali, ao Lian que está ali nos ajudando. Muito obrigado a todos vocês, minha esposa que está aqui comigo,
Obrigado por a gente estar aqui. Foi uma oportunidade muito gostosa. E esperamos, né, Mais ter programas. próximas oportunidades aí. E a mensagem que eu queria deixar nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que a gente precisa, a cada dia mais, buscar conhecimento e saber quais são os nossos direitos, os nossos deveres dentro de uma sociedade de abusos, de ilimitações por parte de alguns governantes. Nós precisamos realmente ter a nossa defesa baseada estritamente na lei. Muito Seu obrigada. Instagram. Meu Instagram. Bom, olha, meu Instagram, gente, eu não sou muito bom nessas coisas. Eu vou pegar minha colinha aqui. É @EvertonMalaquias advogado. Esse aqui, você vai ver lá algumas coisas. A gente precisa trabalhar esse Instagram. Você E vai tem assumir também, mais essa vai responsabilidade. assumir. E tem também o @PREvertonSMalaquias. A gente vai deixar também na descrição. Muito obrigada novamente. Foi muito bom, Obrigada. muito gostosa a conversa, muito instrutiva também. Obrigada aqui pela participação, né? Até a próxima. Até. Obrigada.